Imagina você encostado numa parede, infectado e sem conseguir se mover. A decisão que vai determinar se você vive ou morre não tá nas suas mãos. Esse é Leon Kennedy, no hotel abandonado em Wrenwoods. O fim de uma jornada que começou com ressaca, sem namorada, atrasado pro primeiro dia de trabalho. Pensa nisso por um segundo. Esse cara não escolheu ser herói, ele foi jogado no caos sem vigia. E mesmo assim, durante anos, carregou o peso de um mundo que insistia em desmoronar ao redor dele. A filosofia deveria ter respostas para isso. Séculos de pensadores construíram sistemas, regras, princípios, tudo para explicar como o ser humano deve agir diante do caos. Leon Kennedy passou a vida inteira ignorando todos eles, e funcionou. Você já teve um dia em que tudo que podia dar errado deu? Trabalho, planos, expectativas, tudo desmoronando ao mesmo tempo. Você ali, sem conseguir fazer nada, só assistindo. Agora imagina isso, mas com uma legião de mortos te perseguindo. Epiteto era escravo no Império Romano, não controlava nada, nem o próprio corpo. Foi exatamente dessa situação que ele criou a ideia mais influente do estoicismo. O único poder real que você tem é sobre sua resposta ao que acontece. O resto é ilusão. Libera. Parece a filosofia perfeita pro Leon, né? Errado. Talvez pra você também não. Porque no mundo real, soltar é fácil de falar quando você é filósofo. É outra coisa quando você tem contas pra pagar, chefes te pressionando, metas impossíveis e a sensação de que por mais que você corra, o chão some embaixo dos seus pés. Leon sentia exatamente isso. Carregou o peso de cada pessoa que não conseguiu salvar em Raccoon City. Sentiu cada vez que Ashley era capturada de novo e de novo na Espanha. Matou o presidente que respeitava no R6 e aquilo ficou com ele. Epiteto diria, soltar. Mas soltar significaria virar o quê? Um agente frio, vazio, eficiente. Alguém que executa missões sem sentir nada. Um zumbi de terno. O peso que Leon carrega não é fraqueza, é o que o mantém humano. E manter a humanidade num mundo que insiste em arrancar ela exige um tipo de coragem que nenhum princípio filosófico consegue prescrever. Epiteto tinha a resposta certa para sobreviver, Leon tinha a resposta certa para viver. E não são a mesma coisa, mas quando você ainda sente, você ainda precisa escolher. E as escolhas do Leon raramente seguem o manual. Já ficou numa situação em que a decisão certa era clara, mas mesmo assim você não conseguiu tomar ela? Talvez tenha sido num relacionamento. Você sabia que a pessoa não era confiável, que tinha te traído antes, e mesmo assim você ficou. Não por ingenuidade, mas porque reconhecia algo nela que os outros não viam. Algo que não cabia em nenhuma lógica, mas que era real do mesmo jeito. Esse é o Leon com a Ada. Kant construiu a ética mais rigorosa da história da filosofia. Agir por princípio. Sempre. Sem exceção. O dever moral não negocia, não sente e não hesita. No R4, a Ada vai embora com uma amostra do vírus da plaga. E Leon sabe. Ele deixa ela ir. Kant reprovaria isso na hora, mas Leon age com julgamento humano. Ele reconhece algo na Ada que nenhum princípio moral consegue quantificar, algo que vem desde Raccoon City, desde a primeira vez que ela sumiu e ele ainda assim não conseguiu descartar. Essa decisão, aparentemente errada, mantém viva a única pessoa que vai aparecer nos momentos mais críticos da franquia para ajudar o Leon. Relacionamentos reais funcionam assim. Nem sempre a pessoa certa é a mais confiável no papel, e às vezes o que parece fraqueza, continuar acreditando em alguém quando todo mundo diz para desistir, é exatamente o que salva tudo no final. Kant tinha um sistema perfeito, que funciona perfeitamente no papel. Leon tinha a intuição, que funciona no mundo real. Você já reparou que tem pessoas que nunca conseguem relaxar de verdade? Que mesmo num ambiente seguro continuam de olho na porta, no movimento ao redor e em qualquer coisa fora do lugar? Isso tem nome, chama hipervigilância. E é uma das marcas mais comuns de quem passou por trauma de verdade. Leon anda sempre com uma faca. Não é detalhe de gameplay, é o retrato de um cara que aprendeu da pior forma possível que o mundo pode desmoronar em qualquer momento. Uma cidade inteira pode virar cinza num único dia. A pessoa ao lado dele pode ser uma ameaça. Faca não é uma arma, é um reflexo. É a prova de que, mesmo depois de tudo, de Raccoon City, da Espanha, da Oaks, Wrenwoods, alguma parte do Leon ainda tá encostado na parede daquela delegacia tentando sobreviver ao primeiro dia de trabalho. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja assim. Sempre preparado pro pior. Nunca completamente presente, porque parte de você ainda tá no momento em que tudo deu errado. A filosofia chamaria isso de prudência. A psicologia chama de trauma. E o Leon chama isso de faca. Carregar isso tem um peso que vai além do físico. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre solidão. Ela não é só a ausência de pessoas, é a sensação de que mesmo quando você tá rodeado de gente, ninguém realmente entende o que você tá carregando. Leon conhece essa sensação melhor do que qualquer um. Hobbes acreditava que sem lei, sem estrutura, a cooperação desaparece. E no fundo, todo mundo só pensa em si mesmo. O caos revela a natureza real de qualquer um. Raccoon City era o experimento perfeito para provar essa teoria. Mas Leon protege Sherry Burke.
Uma criança que ele não conhecia, que não tinha nenhuma utilidade estratégica, só tornava a fuga mais difícil. Hobbes chamaria isso de irracional. Mas pensa no que move alguém a fazer isso. Não é lógica. É a recusa de se sentir completamente sozinho no mundo. A necessidade humana de se conectar com algo, mesmo que seja uma criança assustada no meio de um apocalipse. A solidão do Leon não é falta de companhia, é o peso de ser o único que parece enxergar o que está acontecendo. Trabalhar para o governo que traiu a população. Salvar pessoas que nunca vão saber que ele existiu. Todo mundo já sentiu isso. Tá no meio de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Porque ninguém ao redor entende o que você está pensando. Hobbes diria que isso é a natureza humana. No fundo, somos todos ilhas. Leon diria que talvez valha a pena construir pontes mesmo assim. Mesmo quando dói, mesmo quando as pontes quebram. Você já levou a culpa por algo que não foi sua culpa? Não no sentido pequeno, mas no sentido real, de ter feito a coisa certa numa situação impossível, e mesmo assim ter sido responsabilizado. Enquanto quem realmente causou o problema saiu ileso. Leon viveu isso no receio de um jeito devastador. Hannah Arendt passou a vida estudando como as maiores atrocidades acontecem sem precisar de monstros. Eu cito ela bastante aqui porque ela funciona em qualquer contexto. Ela representa bem a nossa humanidade. Bastam pessoas comuns que assinam o documento certo e não fazem a pergunta errada. Ela chamou isso de banalidade do mal. O governo sabia o que a Umbrella ia fazer. Ficou quieto. Derek Simmons planejou um ataque biológico inteiro não porque era louco, mas porque era pragmático. E Leon, que matou o presidente infectado para salvar uma vida, levou a culpa por tudo. Isso acontece no mundo real o tempo todo. O funcionário que aponta o erro é demitido. O único que fala a verdade é isolado. Faz a coisa certa, paga o preço. Enquanto quem criou o problema assina o próximo contrato. Arendt descreveu esse mecanismo com precisão, mas nunca disse como sobreviver a ele emocionalmente. Como você carrega a culpa de algo que não foi sua culpa sem deixar que ela defina quem você é? Leon não tinha resposta filosófica para isso. Só continuou. Talvez seja exatamente isso. Continuar sem uma resposta que seja a verdadeira resposta. Mas continuar fica cada vez mais difícil quando a verdade que você busca chega tarde demais. Platão escreveu sobre prisioneiros numa caverna, vendo só sombras na parede, acreditando que aquelas sombras são a realidade. A Elpis para Leon no Requiem era uma sombra, uma mentira que o sistema apresentou como verdade. Ele estava prestes a destruir a única cura capaz de eliminar qualquer arma biológica, que confiou em quem não merecia confiança. Quando a Grace encontra os arquivos do Spencer e a realidade aparece, a caverna finalmente se abre, mas Leon está infectado. Ele encostou na parede, a verdade chegou e não foi o suficiente. Isso dói de reconhecer porque acontece na vida real também. Quantas vezes você descobriu a verdade sobre uma situação, um trabalho tóxico, um relacionamento que não prestava, só depois de já ter perdido tempo demais dentro dela? Platão dizia que ver a luz transforma tudo, mas às vezes você vê a luz e não tem força para sair sozinho. A saída da caverna do Leon dependeu de outra pessoa escolher por ele, uma coisa que o Platão nunca considerou. E a verdade sozinha não salva ninguém, às vezes você precisa que alguém segure a sua mão. Nietzsche tinha um teste, ele chamava de eterno retorno. E se você tivesse que viver tudo de novo, exatamente igual e infinitamente? Raycon City, Darkside Chronicles, Espanha, Tal Oaks, matar o presidente que respeitava, levar a culpa, China, Brentwood, infectado, um ciclo infinito. Agora substituir pela sua vida. Decepções, relacionamentos que não deram certo, empregos que te sugaram, as culpas que você carrega até hoje. Você viveria tudo isso de novo? Nietzsche dizia que aceitar esse peso sem negação, sem fuga, é a forma mais alta de afirmar a vida. E Frankl chegou num lugar parecido por um caminho diferente. E concluiu que o ser humano aguenta qualquer como desde que tenha um porquê. Leon nunca teve paz, mas sempre teve alguém para proteger. Uma verdade para revelar, um ciclo para encerrar. Então talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje não seja o que você está sofrendo, mas por que você está continuando. Porque esses dois chegaram mais perto que todos os outros, mas nenhum previu o momento em que o porquê não é o suficiente. Em que o peso é grande demais para carregar sozinho. Encostado naquela parede em Brentwood, Leon não era mais o guerreiro de Nietzsche e não era mais o homem de propósito de Frankl. Era só um ser humano, esperando que alguém escolhesse salvar ele. E a Grace escolheu. A filosofia passou séculos construindo um ser humano ideal, racional, disciplinado, guiado por princípios, capaz de suportar qualquer coisa sozinho. Leon Kennedy contradisse cada um desses princípios. Sentiu o que não devia sentir, confiou em quem não devia confiar, protegeu quem não tinha obrigação de proteger, levou culpa que não era dele e no final precisou de ajuda. É exatamente por isso que ele funciona. Que talvez o ser humano ideal não seja aquele que a filosofia descreve, mas aquele que carrega o peso, erra pelos motivos certos, pede ajuda quando precisa e ainda assim não desiste. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, não precisa carregar tudo sozinho. Às vezes, como o Leon, você só precisa de alguém que escolhe ficar. Um policial atrasado, com ressaca e sem namorada, que fez tudo errado do jeito certo. Resident Evil Requiem vendeu 5 milhões de cópias em 5 dias. Inclusive, eu tô provavelmente jogando quando esse vídeo sair. E até onde eu parei, o jogo é absurdo. Qualidade, ambientação, cenário, roteiro. Esse jogo é feito com muito carinho.
Você sente o peso nas costas do Leon e o medo nos olhos da Grace. Eu diria que é um dos melhores Resident Evil que eu já joguei, sem dúvidas. Se você clicou nesse vídeo esperando o lore, dá uma olhada no vídeo do meu amigo, o Gabe. Ele postou há uns dias atrás um vídeo de 15 minutos, 11 são de lore e os últimos 4 sou eu falando um pouco do que eu disse aqui. Dá uma força lá. Quase todo dia eu entro nesses temas com vocês. Jogos ou animes que eu gosto bastante e tento fazer um nexo com a nossa humanidade. Valeu e até o próximo.